Aleluias. Quem aqui tem fé? Quem aqui tem fé? Levante a sua mão. Quem aqui tem fé? Aleluias. Glória a Deus. Diga assim para o irmão que está do seu lado: eu quero ver até o fim deste culto a sua fé sendo manifestada aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim em Tiago, capítulo 2, versículo 26. A palavra diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito, ele é morto, assim também é a fé sem obras é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Aleluias. Refletindo essa semana, conversando com uma pessoa pelo telefone, o Espírito ministrou algo tremendo e profundo ao meu coração nessa semana. E logo em seguida, quando eu desliguei a ligação com essa pessoa, o Senhor me falou: essa é a palavra de sábado. Essa é a palavra de sábado. E refletindo ainda mais no Espírito, o Senhor me levou a uma passagem onde um homem de Deus, durante 23 anos, ele profetizou para uma nação. Aonde a palavra, se você for ler o livro deste profeta, a única mensagem dele era que o povo se arrependesse e se voltasse ao Senhor. Se você fizer uma analogia ou uma análise da sua palavra, do seu livro, o conteúdo principal, a mensagem principal era: se arrependam e voltem ao Senhor. Basicamente isso. Por 23 anos, o profeta Jeremias, ele clamou ao povo dizendo: arrependam-se, porque o juízo do Senhor está chegando à casa de Israel. E durante 23 anos, você pode ler ali no livro do profeta Jeremias, durante 23 anos, ele pregava, ensinava e falava a mesma mensagem, sem variação de palavra, dizendo ao povo: arrependam-se, porque o juízo de Deus está chegando à casa de Israel. E o povo, naturalmente, o povo não dava ouvidos à voz do profeta de Deus, que clamava ao povo por arrependimento, para que eles pudessem se arrepender. E refletindo ainda mais essa semana foi uma semana de muita reflexão, onde eu fiquei sozinho a maior parte do tempo. Era eu e o Espírito Santo, eu e o Senhor. E o Espírito me levou numa passagem de um outro profeta, aonde, semelhantemente ao tempo de Jeremias, após 23 anos, onde o profeta Jeremias pregava a palavra do Senhor, dizendo ao povo para se arrepender, porque depois você pode acompanhar na sua casa para ganharmos tempo. Em Jeremias capítulo 25, ele chega e diz ao povo: ei, se arrependam-se, porque senão o juízo está vindo à casa de Israel. Passou-se um pouco mais de algum tempo. Por pouco tempo, Nabucodonosor, que era um dos maiores inimigos de Israel, você pode acompanhar em Jeremias capítulo 25, não precisa abrir. A palavra do Senhor diz que Deus chama Nabucodonosor, um rei que não era hebreu, que não era israelita. Ele chama Nabucodonosor de meu servo, e usou um povo inimigo do povo de Israel para atacar o povo de Israel. Mas como assim, pastor? Se Deus é o Deus de Israel, como que ele usou um inimigo para atacar o seu próprio povo? Naturalmente, se você acompanhar o Antigo Testamento, como Deus trabalhava, quando o povo obedecia a palavra e cumpria os mandamentos do Senhor, Deus abençoava Israel. Quando o povo virava as costas para o Senhor, Deus permitia que os próprios inimigos de Israel atacassem o acampamento, o país de Israel. Semelhantemente está acontecendo nos dias de hoje. A palavra de Deus vem se cumprindo e o Senhor permite certos ataques a Israel, infelizmente. Mas mesmo permitindo o ataque a Israel, eles ainda são o povo escolhido de Deus, como eu e você também somos. Amém? Amém.
Semelhantemente, o que aconteceu no tempo do profeta Jeremias? Nabucodonosor vem, ele sitia toda a cidade de Jerusalém, ele cerca Jerusalém. Jerusalém é atacada, o povo de Deus praticamente é disseminado, e ele leva cativo, leva preso alguns homens. Dentre esses homens estavam Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, 4 jovens. E o interessante é que Nabucodonosor, ele dá ordem ao seu exército para que pegassem os melhores homens de Israel, os mais doutos, os mais inteligentes, para que fossem levados cativos para a Babilônia. Babilônia, quando você lê a palavra Babilônia na Bíblia, ela assemelha-se ao mundo. Ao mundo. Ou seja, Nabucodonosor escolheu os melhores homens de Israel para levar como cativo, como prisioneiros de guerra para a Babilônia. Semelhantemente como nós vemos nos dias de hoje, mais de 200 pessoas estão sendo mantidos prisioneiros de guerra do Hamas. Não é isso que nós vemos nos dias de hoje? Se nós vemos nos dias de hoje é terrível, imagina antigamente como que era então. Onde eles não tinham internet para ficar conectados, para saber em real time o que está acontecendo, o que estava acontecendo naquela época. Mas aconteceu que, semelhantemente ao que acontece nos dias de hoje, o povo também foi levado como escravo de guerra para a Babilônia. E a palavra diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, e mais Daniel e mais alguns dos homens mais inteligentes de Israel, foram levados como prisioneiros de guerra. E aconteceu que eles, estando na Babilônia, já em terras do inimigo, a palavra de Deus diz no livro de Daniel, capítulo 1, daqui a pouco vamos chegar no texto principal. A palavra diz no Daniel, capítulo 1, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem um sonho. E de repente ele manda chamar todos os sábios do seu reino, todos os adivinhos, todos os homens que se chamavam e se intitulavam profetas, para que pudessem dar o significado do seu sonho. Mas para complicar um pouquinho mais, ele diz assim: ei, eu não vou dizer para vocês qual é o sonho. Você, profeta, você, homem que se diz adivinho, você vai ter que dizer o que eu sonhei e ainda dar o significado do meu sonho. E ele manda chamar os seus servos, os caldeus, homens que, entre aspas, tinham poder para adivinhar sonhos, para adivinhar significados de sonhos, aliás. E aqueles homens dizem ao rei: rei, é impossível fazer isso que você está nos pedindo. Não existe homem nenhum na face da terra, a não ser o Deus dos deuses, que possa dar o significado do teu sonho. A palavra passa em Daniel capítulo 2, a palavra diz que, aliás, em capítulo 2 foi o sonho. E a palavra diz em Daniel capítulo 1 que as palavras diz que aqueles jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se contaminaram com as coisas do rei. Eles não se contaminaram com as coisas de Babilônia. Ou seja, eles não se contaminaram com as coisas que o inimigo fazia na sua terra, que era idolatria, que era o mundo dentro da Babilônia. Imaginem só nos dias de hoje, é como se esses 200 prisioneiros de guerra estivessem lá dentro do Hamas, lá dentro de Babilônia, presos, e de repente o chefe do Hamas, ele tem um sonho, e ele diz: ei, eu chamo todos os adivinhos da terra para que me deem o discernimento e o significado do meu sonho. Porém não havia ninguém que pudesse dar o significado e nem dizer o que o rei havia sonhado. E de repente Daniel, que estava lá como prisioneiro de guerra, ele diz assim: ei, ele vai até Arioque, que era o homem que controlava, um dos chefes do rei, que cuidava dos homens pro rei, dos prisioneiros de guerra. Ele diz assim: Arioque, eu vou orar a Deus, e quem sabe o meu Deus pode dar o discernimento do que foi o sonho dele e o significado do sonho de Nabucodonosor também. Daniel recorre aos seus amigos, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que eu e você precisamos estar aliançados com homens e mulheres que são verdadeiramente do Senhor. Eu fico imaginando se Daniel não tivesse a quem recorrer naquela hora. Daniel recorre a Sadraque, Mesaque e Abednego, homens que tinham a mesma visão que ele tinha, homens que eram compromissados com o Senhor, mesmo sendo prisioneiros de guerra, não ousaram ser tratados como prisioneiros, servindo ao rei da Babilônia.
E Daniel recorre a Sadraque, Mesaque e Abednego para que eles pudessem orar com Daniel, para que o Senhor desse o significado e desse também o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. E consequentemente o Senhor vai e dá a revelação do sonho a Daniel. O Senhor dá o sonho que Nabucodonosor havia sonhado. E ele dá o relato de uma estátua. E ele disse ao rei: rei, tu sonhaste isso, isso e isso. Você sonhou com uma estátua assim, dessa forma. E aí Daniel vai e ainda dar o significado, a revelação do que era aquele sonho que o rei havia tido, que era uma revelação para os dias futuros, para os dias que nós estamos vivendo hoje também. Mas nós não vamos entrar nesse assunto. E acontece que, mesmo como prisioneiro de guerra, Daniel ele é colocado como governador de toda a Babilônia. É como se os prisioneiros do Hamas, um deles, decifrasse e desse o significado do chefe do Hamas. E ele falou: uau, esse homem é o homem de Deus, literalmente, verdadeiramente. Há nele um espírito diferenciado do Deus dos deuses. Eu vou colocar ele como governador de todo o Hamas, de toda a Palestina. E é exatamente isso que Nabucodonosor, o rei, faz. Ele vai e coloca Daniel como segundo homem mais forte do Egito. Aliás, da Babilônia, perdão. Como governador de toda a Babilônia, que era o reino mais forte na época. Passando para o capítulo 3, Daniel capítulo 3, agora vamos entrar na palavra. Eu fiz essa introdução só para que você possa entender o que nós vamos falar nessa noite. Aleluias. Em Daniel capítulo 3, Daniel já era o governador de toda a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego, seus 3 amigos de oração, eram líderes dos maiores departamentos da Babilônia também, porque Daniel havia colocado eles também por chefes do governo, porque eles tinham a mesma visão de servir ao Senhor e a mesma postura de caráter em Deus também. E a palavra do Senhor diz assim em Daniel capítulo 3: o rei Nabucodonosor, imaginem só, depois de ele ter colocado Daniel como governador, ter escolhido os 3 homens para ser os principais também do seu governo, a palavra nos diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Cuja altura, deixa eu ler no telão, perdão. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura era de 6 côvados, ou seja, aproximadamente 27 metros de altura. Era essa estátua. Imaginem só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens que adoravam somente ao Deus único e vivo e verdadeiro. Vendo que o Senhor, que o rei da Babilônia estava construindo uma estátua, segundo um decreto que eles haviam feito para que aquela imagem do rei fosse adorada. Eu fico imaginando que para construir uma estátua de 27 metros, presbítero Vitor, as pessoas eles não construíram do dia para a noite, especialmente há mais de 2.500 anos atrás, com as características de engenharia e arquitetura da época. Eu imagino o tempo que eles levaram para construir uma estátua de 27 metros. Agora eu fico imaginando o coração de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, vendo aquela estátua sendo construída para que aquela estátua fosse adorada. Sendo que Israel havia voltado as costas para Deus e adorado a deuses estranhos. Um dos motivos principais pelos quais Nabucodonosor havia atacado Jerusalém, atacado Israel e governado todo o país. O motivo principal era que Israel havia virado as costas para o Senhor, por um motivo principal de idolatria. E o que é que estava sendo construído na Babilônia para que fosse adorado? Uma estátua, para que a estátua do rei fosse adorada. Uau, era o ciclo se repetindo. Quando um ciclo se repete na minha e na sua vida, muitas vezes o ciclo se repete porque nós não fomos aprovados no ciclo atual.
Perceba, muitas vezes você se vê na mesma situação novamente. Quando você se vê na mesma situação de novo. Mas Senhor, parece que eu já vivi isso. É o Senhor provando o seu coração para que você tenha a chance de ser aprovado naquilo que você foi reprovado. Porque se você foi aprovado da primeira vez, você não precisa repetir o teste de novo. Ele te coloca em lugares mais altos, Ele te coloca em lugares ainda maiores. Mas se você vê a situação se repetindo, normalmente na sua vida é porque você vai ter que fazer o ano de novo. Fazer o teste de novo. E naturalmente, o que é que Nabucodonosor fez? Ele manda construir uma estátua, para que ele fosse adorado naquele lugar. E a palavra continua dizendo assim. Pode passar. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia sido levantado. Ou seja, ele mandou chamar todas as autoridades de todas as províncias da Babilônia, para que adorassem a estátua que ele havia feito. Ou seja, ninguém ficaria de fora da inauguração da estátua do rei. E a palavra continua dizendo assim: então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito e levantado. E estavam de pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Imaginem só todas aquelas autoridades diante daquela estátua, naquele momento de solene de inauguração da estátua do rei. Imaginem só, é como se eu e você estivéssemos aqui e ali tivesse uma imagem, e nós tivéssemos que estar na inauguração dessa imagem do rei Nabucodonosor. Era exatamente isso que aconteceu. Ele mandou chamar todos os principais líderes do seu governo, para que pudessem acompanhar a solenidade de inauguração da sua estátua. E o arauto apregoava em alta voz: ordene-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ou seja, ao som de qualquer um daqueles instrumentos, todos haviam de se prostrar diante daquela estátua do rei, em adoração a ela, em rendição à estátua do rei Nabucodonosor. Imaginem só, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não estava aqui no capítulo 3. Ele era o governador de toda a Babilônia. Ora, ele estivesse em alguma outra parte do reino, mas ele não estava na inauguração. A palavra nos diz que somente os amigos de Daniel estavam na inauguração. Eu fico imaginando o coração daqueles servos de Deus que já haviam visto todo o seu povo ser entregue nas mãos do inimigo como prisioneiros de guerra, sofrendo como prisioneiros de guerra num país de língua estranha, numa terra estranha, estando de novo numa mesma situação, porém diante da imagem do rei Nabucodonosor. Eu fico imaginando o coração daqueles homens que temiam verdadeiramente ao Senhor, diante daquela situação novamente. E o arauto proclama assim: quando vocês ouvirem qualquer um desses instrumentos tocarem, todos devem adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Basicamente é isso que o anticristo fará daqui a um tempo, mas esse é assunto para outro dia. E a palavra continua dizendo: e qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Uau! Além de qualquer um que não se prostrasse, que não adorasse a imagem do rei Nabucodonosor, qualquer um que não se prostrasse, ele seria automaticamente jogado na fornalha de fogo. Quantas fornalhas eu e você passamos todos os dias da nossa vida? Quantas fornalhas nós passamos? Se a nossa fé é provada, se a fé, para ser verdadeira, ela tem que ter obras, a nossa fé ela é provada.
ela é refinada como se refina o ouro. E aonde é que se refina o ouro? No fogo. O ouro se refina no fogo. E a minha e a sua fé é provada onde muitas vezes? Nas fornalhas diversas que a vida nos permite passar, muitas vezes, todos os dias, todas as semanas, todos os meses da nossa vida, para provar a nossa fé. Mantenha nesse capítulo para mim, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Coloca lá para mim, Felipe. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Amados, o apóstolo Pedro falando, não estranheis a ardente prova que vem sobre nós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Ou seja, não estranheis quando a minha e a sua fé for provada da parte de Deus. Ou seja, toda e qualquer situação que eu e você vivemos, se a palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Senhor, que o Senhor sabe exatamente quantos fios de cabelo há na minha e na sua cabeça, você acha que o Senhor não tem o controle da minha e da sua vida? Você acha que Deus não tem o controle de todas as fornalhas que Ele nos coloca, muitas vezes, todos os dias praticamente? Nós sabemos que não vivemos fornalhas todos os dias. Muitas vezes nós pensamos em fornalha como algo muito difícil, algo muito ruim. Mas eu quero te dizer hoje que a fornalha ela não é ruim. Ela é ruim sim, depende do ponto de vista que você enxergar a fornalha. Ela é ruim sim para aqueles que não conhecem como Deus trabalha. Ela é horrível sim para quem não entende como Deus trabalha. Diga aí para o irmão que está do seu lado, a fornalha é boa. Quem aqui tem fé ainda? Quem aqui tem fé ainda? Diga assim, a fornalha é boa. Em Daniel capítulo 3, versículo 6, novamente, por favor. Aleluias. O arauto diz assim: ao tocar o som da flauta, da trombeta e todos os instrumentos, qualquer um que não adorar, não se prostrar e adorar a estátua do rei Nabucodonosor, será lançado na fornalha de fogo ardente. Na mesma hora. Capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor continua dizendo assim: portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som, de repente, diga assim comigo, de repente, começam a tocar todos aqueles instrumentos. E a palavra diz assim: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Uau! Todos se prostraram diante da estátua e a palavra continua dizendo: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns dos caldeus e acusaram os judeus. E a palavra continua dizendo assim: e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ou seja, quando você desobedece uma palavra, não posso dizer. A palavra continua dizendo assim: responderam dizendo ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, ou seja, eles vão lembrar o rei do decreto que o rei tinha feito. Tu, ó rei, fizestes um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da trombeta, da flauta e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a tua estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais você constituiu sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que você levantaste.
Então o rei, com ira e furor, mandou trazer os 3 homens e trouxeram esses homens perante o rei. Imaginem só a cena, aqueles 3 homens sendo trazidos à presença de Nabucodonosor, porque eles não se prostraram para adorar a estátua do rei. Ou seja, quantos judeus não tinham no meio daquele povo também, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego? Eu imagino que alguns homens de Deus estavam ali também. A palavra não diz, mas eu imagino que sim, porque não foram somente 4 homens levados cativos à Babilônia. E a palavra de Deus que todos prostraram diante da estátua do rei, a não ser Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 amigos mais próximos de Daniel. Quantas fornalhas eu e você passamos no dia a dia, que muitas vezes, para não entrar na fornalha, nós viramos as costas para o Senhor. Mas pastor, como viramos as costas para o Senhor? É dizendo não para a sua palavra. Muitas vezes temos fornalha no casamento, fornalhas na educação dos filhos, fornalha no trabalho, fornalha de uma porta de emprego fechada, fornalha de uma cura que tanto pedimos ao Senhor que fizesse. Fornalha nas mais diversas áreas nós enfrentamos muitas vezes. Fornalhas de documentos, fornalhas, N fornalhas, etc. de fornalhas, N fornalhas. Somos expostos praticamente diretamente. O fogo de Deus, ele serve para refinar o ouro. O fogo de Deus, ele serve para me refinar e para te refinar. Ele serve para provar se a minha e a sua fé verdadeiramente são verdadeiras. O fogo, ele só se torna puro. O ouro, ele só se torna puro quando ele passa pelo fogo. A minha e a sua fé não é diferente. A palavra de Deus diz que Deus prova a minha e a sua fé nos passando pelo fogo. Ai, pastor, mas esse fogo dói. Dói para aquele que não conhece. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma fornalha, muitas vezes a atitude mais próxima, mais fácil, é virar à esquerda ou virar à direita, ou retroceder para trás, ou desistir. Ou não, eu não quero, Senhor, eu não quero agora. Eu não quero agora, filho, eu não quero agora, pai, eu não quero agora, esposa. E isso você vai retardando o tempo de Deus na sua vida, fazendo com que você venha praticar, venha viver o ciclo de novo até você for aprovado e levado a um lugar mais alto do Senhor. Quando eu falo lugar mais alto, é se parecer mais com Cristo. E aqueles 3 homens, por não adorar a estátua do rei, eles são trazidos à presença de Nabucodonosor. Sabe qual é a função da fornalha? Sabe qual é a função principal do fogo de Deus? É revelar para mim e para você, para nós mesmos, qual é a qualidade da nossa fé. Qual é a qualidade de caráter e quem nós somos em Deus. Quais são as fornalhas que você tem tido medo? Nós sabemos que o medo não provém de Deus. Quais são as fornalhas que você tem retrocedido? Quais são as fornalhas que você tem negligenciado? Não, agora essa fornalha não é para mim não. Quais são? A fornalha ali naquele momento, ela revelou quem adorava a Deus. A função ali era ela revelar quem adoraria a estátua de Nabucodonosor e quem não adoraria. Todo o povo se rendeu à estátua, exceto 3 homens. Exceto 3 homens. E a palavra continua dizendo assim:
falou-lhes Nabucodonosor, dizendo: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Sabe qual é um dos maiores propósitos da fornalha de Deus? É revelar homens e mulheres diferenciados. Um dos maiores propósitos da fornalha é revelar homens e mulheres diferenciados. Eu fico imaginando, no meu eloquente pensamento, irmão Gustavo, o que passava na cabeça de Sadraque, Mesaque e Abednego, na cabeça daqueles 3 homens, vendo toda aquela cena. Se eles não adorassem, eles sabiam que eles iriam ser jogados na fornalha. Isso me leva a um outro homem mais louco ainda na palavra, que é o apóstolo Paulo, que disse assim, em Filipenses, ele disse assim: o morrer, oh, aleluias, aleluia, Senhor, aleluias. Ele diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Uau! Irmão Gilmar do céu, tem pessoas que me ligam muitas vezes: pastor, precisamos orar, pastor. Tem muita gente na igreja com doenças. Tem muita gente na igreja quebrando carro, pastor. A fornalha de Deus tem um propósito. O Covid só foi uma desculpa, obrigado, Catarina, para Deus levar muitos dessa terra. Quando você vê alguém doente, ore, abençoa, profetize a cura. Esse é o meu e o seu dever. Mas não ficará um, a não ser se você for muito assim com o Senhor, para que você seja elevado em carruagens de fogo, como foi Elias, ou para você ser arrebatado, como foi Enoque e tantos outros homens de Deus, como Moisés, que foi levado ao alto do monte, porém não sabemos o que aconteceu com o corpo dele, só para ele ver a terra prometida, mas não entrou na terra prometida, porque ele não havia obedecido uma palavra do Senhor. Por não obedecer uma palavra, que era dele falar com a rocha e não tocar, não bater na rocha, como ele havia feito no passado, ele não entrou na terra prometida. E aqueles 3 homens, eles resolvem não se render a ordem de Nabucodonosor, ou seja, eles não se rendem ao sistema do mundo. Qual sistema do mundo que eu e você temos nos rendido? A pornografia, o adultério, a mentira, o roubo, o que mais? A mentira, a olhar coisas sexuais no laptop, no celular. O que nós temos rendidos ao sistema deste mundo? Tudo que é render ao mundo é oposto à palavra de Deus. Tudo que está na palavra do Senhor, se você obedecer, você está praticando o que o Senhor pede para você, viver aquela palavra. Mas se você não está fazendo, você está praticando o mundo na sua vida. Fornalha da dificuldade financeira. Nesses dias de hoje que o custo de vida do UK aumentou um pouquinho, Deus tem revelado a fornalha da dificuldade financeira, aonde Ele só precisa de um ato de fidelidade do seu povo para derramar algo sobrenatural nas suas finanças. Aleluias! A fornalha está revelando verdadeiramente para mim e para você quem nós somos. Deus, Ele já sabe quem eu sou e quem você é. O Senhor permitiu também que o povo ficasse 40 anos no deserto para revelar o que estava no coração deles. E nenhum deles entrou na terra prometida, a não ser Caleb e Josué.
A fornalha ela serve para revelar o que há em nós. Ela serve para revelar o que há no meu coração humano. Se sou homem carnal ou espiritual. Essa é uma das funções do fogo de Deus. Aleluias. Pode colocar no telão, por favor. Pode passar. Nabucodonosor resolve dar a segunda chance. Diga assim comigo, segunda chance. E ele disse assim para Sadraque, Mesaque e Abednego: agora, pois, se vocês estiverem prontos. Não é assim quando Satanás chega com um prato diante de você? Fala assim: filho, olha aqui o prato. É só você comer. Não foi assim que ele usou com Jesus, quando Jesus foi tentado no deserto? Mas o Senhor Jesus usou a palavra de Deus contra o inimigo. Mas a palavra também diz que nem só de pão viverá o homem. Por isso que eu e você temos e devemos que conhecer a palavra do Senhor. Principalmente nesses tempos, para não sermos enganados. Ontem a irmã Nelma comentou conosco que descobriram uma Bíblia que escreveram há 1500 anos atrás, que não condiz com a palavra de Deus. A palavra diz que nos últimos tempos muitos falsos profetas se revelariam e enganariam a muitos. Ou seja, eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas pastor, demora muito para ler a Bíblia. Em 4 meses, o Henry leu a Bíblia lá em casa. Terminou agora um mês atrás. Há uns 6 meses atrás eu disse assim aqui na igreja: olha, em 3 meses e meio, se você ler 10 capítulos por dia, em 4 meses no máximo você consegue ler a Bíblia. 10 capítulos por dia. Ele terminou o mês passado de ler. Eu não terminei ainda. E a minha esposa ainda também não. Em 4 meses você consegue ler toda a Bíblia. 10 capítulos só por dia. E Nabucodonosor diz assim para eles: ei, eu acho que vocês não ouviram direito. Eu vou dar uma segunda chance para vocês se prostrarem diante da estátua que eu fiz. E ele disse assim: agora, pois, se vocês estiverem prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta e de todos os instrumentos, se vocês, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, se vocês fizerem. Mas se vocês não adorarem, sereis lançados na mesma hora, dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha do fogo ardente da tua mão, ó rei. Eu fico imaginando a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, tendo a certeza ou não se Deus livraria eles ou não da fornalha. Imaginem se fosse eu e você, sem adorar ao rei Nabucodonosor, sem adorar a estátua que ele fez, a fornalha de fogo na nossa frente. Qual é a qualidade da nossa fé que nós precisaríamos ter para entender que Deus era poderoso e é poderoso, mesmo se nós nos jogássemos naquele fogo, se fôssemos jogados na fornalha, mal nenhum sofreríamos da parte de Deus. Quem aqui tem fé ainda? Quem aqui tem fé ainda? Para não temer a fornalha, o que aqueles homens precisavam ter no seu coração, para não temer aquela fornalha que poderia matá-los, que aos olhos de um homem natural mataria a carne, porém aos olhos de um homem espiritual
eles não sofreriam dano algum. Mas quem garantiria? Quem garantiria que Deus vai levantar uma pessoa que está enferma na cama hoje? Quem garante? Quem garante se Deus vai abrir uma porta de emprego ou não? Quem garante se Deus vai livrar o cativo do cativeiro? Quem garante se Deus vai fazer milagres, sinais e prodígios? E se Ele não fizer? Essa foi a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego. E se Deus não fizer, Ele continuará sendo Deus. Não evite a fornalha de Deus na sua vida. A fornalha de Deus, ela vem para nos aprovar e para nos fazer mais parecidos ainda com Cristo. Eu fico imaginando se eles conhecessem já o Novo Testamento, coisa que eles estavam há 2000 anos atrás, aliás, há 700 anos atrás, perdão. Quando o apóstolo Paulo escreveu que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Se nós fecharmos os olhos agora e estivermos com o Senhor, glória a Deus, aleluias, melhor coisa é que poderia ter nos acontecido. Por isso que eu e você precisamos estar preparados o tempo inteiro, o tempo todo. Sadraque, Mesaque e Abednego, uma das qualidades que eles tinham era de estarem preparados na presença de Deus. Era de ter um canal ali de intimidade com o Senhor, de oração e jejum e súplicas, como Daniel tinha também, que ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia, orando ao Senhor no seu quarto. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei. Não sei mais viver se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E ele continue dizendo a Nabucodonosor: e se não, ó rei, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Quantas iscas o inimigo coloca na frente do servo e da serva de Deus nos dias de hoje, se fazendo passar por Deus. Quantas iscas nós recebemos da parte do inimigo achando que é da parte de Deus? Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto e o semblante do seu rosto contra eles, e falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. Quero te ensinar um segredo agora. Quando as suas lutas aumentarem de sobremaneira, é hora do milagre de Deus se manifestar na sua vida. Quando você perceber que as lutas estão aumentando, diga assim comigo: porém, se eu estiver vivendo a palavra. Você vê que as lutas aumentam de sobremaneira na sua vida, sinta o cheiro do milagre de Deus sendo manifestado na sua vida. A palavra diz que Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Se ela já queimava, ela ia queimar 7 vezes mais rápido. O fogo ia ser 7 vezes mais intenso. E eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego vendo aquela lenha sendo jogada
dentro da fornalha para aquecer ela ainda 7 vezes mais. Qual é a luta e a fornalha que você tem resistido da parte de Deus? Qual é a luta e a fornalha que você tem regredido, retrocedido, paralisado na sua vida durante tanto tempo? Qual é a área da sua vida que está paralisada ainda por falta de você e eu sermos aprovados pela parte de Deus? Por medo da fornalha. Sabe aquela situação que você não enfrenta ela de frente? Você deixa ela para resolver depois. E depois ele vai virando uma bola de neve. Isso é sinal também que o ciclo está se repetindo na nossa vida. Eu tenho essas coisas também. E eu fico imaginando aqueles homens verem aquele fogo aumentando de 7 vezes mais. Se a fornalha já queimava, imagina ela aumentando 7 vezes mais. E o rei ordenou aos homens mais poderosos. Ou seja, agora já não era qualquer demônio. Era o chefe dos demônios que iam pegar eles. E o rei ordena que os homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha que era fornalha de fogo ardente. Ou seja, Cezinha, irmão César, não foi mais qualquer um que veio para pegar Sadraque, Mesaque e Abednego para jogar eles na fornalha. Eram os homens mais fortes do exército do rei Nabucodonosor. Você acha que qualquer um pode te deter? Você acha que qualquer um pode te derrotar? E a palavra continua dizendo assim: então estes homens foram matados com as suas capas, vestidos com as suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas. Ou seja, eles pegaram um tecido e envolveram todo o corpo dos 3 com todas as vestes que eles estavam vestidos. Eu fico imaginando eu e você nesta situação. Eu fico imaginando aqueles homens, o que passou no pensamento deles. Era simplesmente eles se prostrarem diante de uma estátua. Mas o que tem, pastor, de errado se prostrar diante de uma estátua? Uma nação inteira perece até os dias de hoje por voltar as costas para Deus. Uma nação inteira. Mas pastor, é só prostrar um pouquinho. O diabo, ele precisa de uma legalidade. Falando em legalidade, terça-feira nós temos uma live e nós vamos falar sobre Halloween na live de terça-feira. Não percam. O diabo só precisa de uma oportunidade, uma brecha, para entrar dentro da vida da pessoa e fazer um estrago gigantesco. Eu fico imaginando o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo amarrados, sendo atados com a roupa à prova do seu corpo para ser lançado naquela fornalha que estava 7 vezes mais quente. E a palavra de Deus diz que aqueles homens mais poderosos do exército de Israel vêm e amarram eles, atam eles, e a palavra diz que foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. A palavra diz que eles foram lançados. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Imaginem só aqueles homens fortes. Eles foram até a porta da fornalha para jogar aqueles 3 homens dentro da fornalha. Somente da porta, aqueles homens que eram extremamente fortes, eles foram mortos, queimados na hora. Eu fico imaginando a temperatura daquele fogo. Eu fico imaginando a temperatura do fogo que eu e você estamos passando, por permissão do Senhor muitas vezes, para provar a nossa fé.
Mas fique tranquilo, diga assim para o irmão que está ao seu lado, fica tranquilo. Esse fogo não é para te queimar, ele é para te aprovar. E a palavra diz que eles foram jogados dentro da fornalha. E a palavra continua dizendo, e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram matados dentro da fornalha, que arde com fogo ardente. Lá estavam Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, lançados por causa de obedecerem a palavra do Senhor e não se prostrarem diante do Deus, diante da estátua de Nabucodonosor. Muitas vezes eu e você, por não nos prostrarmos ao sistema deste mundo, nós somos jogados na fornalha que arde com fogo ardente todos os dias. Mas e daí, pastor? O que tem de ser jogado na fornalha? Para aquele que entende a palavra de Deus, sabe que a fornalha é para te promover e não para te fazer morrer. Mas nós criamos um pensamento medíocre e mundano que, se nós estamos em prova, algo de errado há na nossa vida. Se você está sendo provado, seja grato ao Senhor, porque Ele te está dando a chance de você ser um homem melhor, ter a sua fé refinada, ter o seu caráter refinado, se parecer com Cristo a cada dia mais e mais, para que no dia verdadeiro da sua prova, que é o dia da sua morte, para que você seja recebido pelas portas, pela parte de Deus. E a palavra continua dizendo assim: então o rei Nabucodonosor se espantou. Imaginem só a cena, todo aquele povo ali diante da fornalha, assistindo aqueles 3 homens dentro da fornalha. E de repente o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, e a palavra diz assim que ele se espantou depressa. Se levantou depressa e se espantou e falou dizendo aos seus conselheiros: nós lançamos 3 homens lá dentro, parece que eu vejo um homem a mais dentro da fornalha que se parece com o Deus, com o Filho dos deuses lá dentro com eles. Quando eu e você estamos na fornalha de Deus, o Senhor está conosco dentro dela. Entenda a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, Ele está comigo e contigo nessa prova. É por isso que o Senhor diz: o meu povo perece porque não conhece a minha palavra. A fornalha, ela vem para refinar minha fé, refinar o meu caráter, me fazer um homem mais parecido com Cristo a cada dia. Todas as situações na minha e na sua vida, todas as fornalhas que nós somos colocados por amor a Cristo, muitas vezes são para a nossa aprovação. São para a nossa aprovação. Aleluias. Sabe mais uma função da fornalha? Ela revela o tipo da fé que eu e você temos. O tipo da fé que nós temos. Se ela é uma fé genuína, se ela é uma fé fake, se ela é uma fé disfarçada que não é fé, se ela é uma fé que faz de conta. É a fé que prova, que é provada verdadeiramente com a vida, no dia a dia. Nós vivemos não num mundo de faz de contas, nós vivemos num mundo real, onde lá em Israel a palavra está sendo cumprida hoje, onde no mundo inteiro, onde você olha todas as nações do mundo, estão perecendo por causa de uma guerra e consequência de uma pandemia, sem contar maremoto, terremoto e tudo mais, e os outros sinais que o Senhor Jesus disse na sua palavra. Quando a sua fornalha aquecer 7 vezes mais, sinta o cheiro da chuva de Deus na sua vida. Como Elias manda o seu servo olhar
Vai lá ver se vem nuvem. Vai lá ver se vai chover. O servo dele diz: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai dizer a Cabe que vai chover. Para crente que confia e entende como Deus trabalha, basta uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não precisa um caminhão de nuvens como lá fora para saber que o Senhor fará chover. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não precisavam provar nada para Deus, mas eles precisavam provar que o tipo de fé que eles tinham no coração de cada um deles, para todas aquelas pessoas que estavam lá. Eu fico imaginando o olhar das pessoas que estavam ali vendo Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens vão morrer agora, atados no fogo. Até hoje todos que foram lançados na fornalha morreram. Até hoje ninguém sobreviveu. Coitadinho dele, coitadinha dela. Está sofrendo com aquela doença, está sofrendo com a porta de trabalho fechada, está sofrendo por falta de saúde, está sofrendo no casamento, está sofrendo por N situações. Aprenda, preste atenção, aprenda a mapear a sua vida. Aprenda a discernir a sua vida. Se o que você tem vivido, qual é o motivo que você tem vivido isso? Mas pastor, como assim? Analise a sua vida, se você está vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Nós aprendemos sábado passado, em João capítulo 17, não precisa compor, não pode deixar aí, que diz que eu e a minha e a sua vida é preciso passar pela palavra de Deus. Quando você olha para você olha a situação que você está vivendo, vê se não é por algo que você fez, algo que você falou, alguma consequência de pecado, alguma consequência de ação ou reação que você teve. Ou se você está vivendo de acordo com a palavra, é o Senhor provando a sua fé mesmo. É o Senhor provando o seu coração, para que eu e você sejamos aprovados e encaminhados ao nível mais alto, a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus, que é a medida que é a medida que eu e você precisamos alcançar, pré-estabelecida para mim e para você, para que nós tenhamos o mesmo caráter, a mesma forma de pensar e agir que Cristo teve. Eu fico imaginando, para finalizarmos, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam eles ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, que andaram passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Eu e você só vamos passar. Senhor, nós só vamos viver o milagre do Senhor quando não retrocedermos na fornalha. Há um segredo na fornalha, que é a revelação do milagre de Deus. A fornalha, para quem é carnal, ela serve para a morte. Mas a fornalha, para mim e para você que somos servos de Deus, ela serve para nos refinar a um padrão de Cristo. Ela serve para que o milagre de Deus seja manifestado em nossas vidas. Mas pastor, falar é fácil, viver é difícil. É muito difícil. Quem disse que ia ser fácil? Cristo disse assim: eu venci o mundo. A fornalha para aquele que não conhece Deus é morte, mas para mim e para você é vida, é milagre, é sinal, é prodígio da parte de Deus, é presença de Deus comigo e contigo dentro da fornalha. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, semelhante ao Filho de Deus, estava lá dentro da fornalha com os 3. Mas como, pastor, o Filho de Deus ainda não tinha sido encarnado, não tinha sido revelado à terra? Jesus estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele estava lá com eles. Qual o nível de fé que aqueles homens tinham para ter essa revelação da
ter isso da parte de Deus. Na minha e na sua luta, o Senhor está dentro da fornalha conosco. Muitas vezes, como nós sempre dizemos na prova, o professor fica em silêncio. Mas muitas vezes na fornalha, ele passeia contigo dentro do fogo, como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra de Deus diz que eles passeavam por dentro do fogo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu fico vendo aqueles homens que acharam que Sadraque, Mesaque e Abednego iriam morrer naquele fogo. Eu fico imaginando aqueles homens que se prostraram diante da estátua de Faraó, que poderiam não ter se prostrado e teriam vivido aquele milagre da parte de Deus, tendo se arrependido, dizendo: mas eu poderia ter vivido aquilo, eu queria viver aquilo, mas eu não vivi da parte de Deus. Quantos ansiariam em estar dentro daquela fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, vivendo aquele milagre, podendo passear dentro do fogo, vendo as suas ataduras sendo queimadas, mas nada fazia dano para a veste deles, para o corpo deles. Amém. O fogo de Deus, ele assusta para quem não conhece a Deus, mas para aquele que conhece como Deus trabalha, ele não assusta, ele nos refina, ele nos refina. Aleluias. Em Isaías 61, versículo 7, Isaías 61, para finalizarmos, a palavra do Senhor diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis da vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Eu fico imaginando todo aquele povo tendo que observar um milagre na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Era o Senhor permitindo com que eles vivessem dupla honra da parte de Deus. Dupla honra da parte de Deus. E sabe quem vive dupla honra da parte de Deus? Quem entra dentro da fornalha e é aprovado. E é aprovado. Volta lá na palavra de Daniel, por favor. E a palavra do Senhor continua dizendo: então, chegando-se Nabucodonosor à porta, imaginem só a cena, da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, qual o nome que Nabucodonosor chama eles? De servo do Deus Altíssimo. Fernando, servo do Deus Altíssimo. João, servo do Deus Altíssimo. Maria, servo do Deus Altíssimo. Qual é o testemunho que tem dado de ti lá fora? Qual é o testemunho que os seus amigos dão de você? Lá vai o servo de Deus ou lá vai o falsário do servo de Deus? Qual é o testemunho que dão de mim, de você lá fora? Qual? Nabucodonosor, ele diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Quando você é aprovado na fornalha de Deus, isso serve de testemunho para Deus na sua vida, para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Mas para isso, não aborte a fornalha de Deus na sua vida, como muitos abortaram, como muitos retrocederam, como muitos olharam para trás. Pastor, eu estou numa rota de colisão. Deixa colidir. Deus é fiel para te livrar. Deus é fiel para te livrar do fogo da fornalha. E Nabucodonosor chama servos do Deus Altíssimo. Aleluias. Saiam daí e vinde para fora. E então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Imaginem só aqueles homens saindo de dentro do fogo e as chamas tentando queimar o corpo de Sadraque, Mesaque e Abednego, e o fogo não podendo queimar nem um fio de
santidade. O inimigo não tem poder para sequer tirar um fio de cabelo da sua cabeça. A autoridade no nome de Jesus, há poder no nome do Senhor. Você e eu não servimos a um Deus de pedra, não servimos a um Deus de pau, de madeira ou de sei lá o que. Nós servimos ao Deus vivo que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Há poder no nome de Jesus. Jesus livra do fogo do inferno. Jesus tem poder para livrar a minha e a sua alma do fogo do inferno. Está passando por aqui. Está passando por aqui. Deus que faz tudo vir. Silicio mesmo. Silicio mesmo. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. E aqueles homens saem de dentro da fornalha e reuniram-se, preste bem atenção. A palavra do Senhor diz: e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, e livrou os seus servos que confiaram nele. Quem aqui tem fé ainda? Quem aqui tem fé ainda? E a palavra continua dizendo, o rei diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou da fornalha, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Ah, quando você e eu formos aprovados na fornalha, isso gerará uma glória para Deus indescritível na minha e na sua vida, através do nosso testemunho de vida. Portanto, seja homem e mulher de Deus a partir de hoje, levante-se e coloque em pé. Você não é órfão, você é filho de Deus. Espírito de orfandade não tem poder sobre a sua vida daqui para frente. Você tem um Pai, você tem um Deus, que se Ele não te livrar da fornalha que arde com fogo ardente, Ele é poderoso para fazer você fechar os olhos na terra e abrir nos céus. Porque o morrer, para mim e para você, é lucro, e o viver é Cristo. O viver é Cristo. O viver é testemunhar diante da fornalha, diante do mar, diante do Rio Jordão, diante do inimigo, diante de todos lá fora, que há um Deus em Israel, que há um Deus na minha e na sua vida, há um Pai, e eu e você somos filhos de um Pai que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Jamais tema uma fornalha na sua vida, jamais tema uma dificuldade na sua vida, jamais tema nada na sua vida. Tema somente a Deus, porque
porque Ele tem poder para te livrar do fogo do inferno e te fazer prosperar e te fazer fechar os seus olhos na terra e abrir na Jerusalém celestial. Sadraque, Mesaque e Abednego ousaram não se dobrar, não se prostrar diante do sistema do mundo. E o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado, assim como na minha e na sua vida, nós vivemos de forma para glorificar ao Senhor. Nós vivemos de forma para testemunhar, como testemunhas vivas, que Cristo está em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em mim e em você é a esperança para o mundo. A fornalha aí da sua vida, ela veio para te aprovar e te fazer ainda mais parecido com Cristo. A fornalha aí na sua vida, eu fico imaginando quando eu e você estivermos nos céus. Quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida no mundo, naturalmente a nossa mente humana pensa assim: o que ele faz ou o que ela trabalha, não é verdade? Para ter essa condição social. É assim que a nossa cabeça funciona, não é verdade? Nós imaginamos qual o trabalho que ele tem, qual a empresa que ela tem. Lá nos céus, quando nós vemos um irmão do nosso lado, a pergunta vai ser: o que é que ele suportou por amor a Cristo, para receber tudo isso da parte de Deus? Qual foi a fornalha que ela suportou da parte de Deus para receber tudo isso de Deus como galardão? A moeda de Deus não é a mesma moeda do mundo. A moeda de Deus chama-se palavra de Deus, chama-se santidade na minha e na sua vida, chama-se intimidade com o Senhor, chama-se um pai respondendo ao filho e ao filho testemunhando ao pai. Que nós falaremos: uau, o que é que o meu irmão suportou por amor a Cristo? E eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu não sei que tipo de fornalha que você tem passado. Eu não sei. Aleluias. Gostaria de chamar o grupo de louvor aqui em cima. Aleluias. Hoje talvez, preste bem atenção aqui. Hoje talvez, pode começar a cantar, meu amado. Hoje talvez você está numa posição como Sadraque, Mesaque e Abednego e todo aquele povo que estava ali, diante daquela adversidade. Porém você tem a escolha ainda de se prostrar ou não. Nessa noite nós vamos orar para que o Senhor te fortaleça. Como eu tenho a certeza absoluta que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham um espírito ímpar, um espírito único da parte de Deus. E eu tenho certeza absoluta que um irmão encorajava o outro naquele lugar. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abednego dando força um para o outro. Não, nós vamos conseguir, nós vamos passar pela fornalha, mas se nós formos mortos na fornalha, nós estaremos com o Senhor. Mas se o Senhor quiser nos livrar também da fornalha, que assim seja. Quem sabe nessa noite você está numa noite de decisão, aonde você tem a fornalha diante de ti, mas muitas vezes você tem faltado forças, muitas vezes, para permitir que você entre nessa fornalha, para que você seja aprovado da parte de Deus. Essa noite é uma noite de encorajamento. Eu quero te encorajar nessa noite, para que você jamais olhe atrás, jamais olhe à esquerda, jamais olhe à direita, para que você olhe além da fornalha, além dessa adversidade que você tem enfrentado.
sabendo que essa adversidade não é para a morte, mas é para a manifestação do milagre da parte de Deus na sua vida, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em ti e através de ti como testemunho vivo. Nessa noite eu quero te habilitar. Nessa noite, coloque as suas mãos assim em posição de receber. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero aqui, Senhor, poder e autoridade sobre os teus filhos, para que eles orem pelo irmão que está do seu lado, ou pelo irmão que está atrás, ou pelo irmão que está à frente, e encorajem, derramem poder, derramem autoridade através do Espírito Santo de Deus, em quem eles orarem, ou em quem eles tocarem, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar para você sair do seu lugar, para que você venha orar por alguém que o Senhor colocar no seu coração agora. Abençoe ele, encorajem ele, profetize milagre, sinal e prodígio da parte de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor. Eu libero, Senhor, dons de habilidades sobrenaturais sobre o teu povo. Pai, eu libero um novo tempo, um tempo da manifestação dos milagres dentro da fornalha, um tempo onde o teu nome será glorificado, exaltado na vida de todos aqueles que assim se dispuserem a viver desta forma, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu libero milagres, sinais e
aqueles que o amam. Nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, família? Amém. Glória a Deus! Vejo você na eternidade. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida agora? Amém, glória a Deus. Que você tenha uma semana cheia da manifestação do Espírito Santo de Deus, com poder, a autoridade do alto, da parte de Deus, sendo liberada como o azeite fresco sobre a sua vida, penetrando, atingindo e alcançando todas as áreas da sua vida, especialmente as áreas que o Senhor deseja te abençoar nessa semana. Que você seja encontrado neste lugar, apto para receber tudo que Deus preparou para ti e para os teus nessa semana. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluia, glória a Deus. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.